Queridos, a restauração do povo de Deus é algo no qual o próprio Deus investe. Quando nós percebemos que Deus permite o seu povo ser derrotado, que Deus entrega o seu povo, na verdade, que Deus executa o seu juízo sobre o seu povo, a história de Israel nos mostra isso, não é porque Deus quer perder o seu povo, muito pelo contrário. Deus permite todas essas coisas para não perder o seu povo, para gerar arrependimento. O grande objetivo de Deus é restaurar. Capítulo 29 de Jeremias, a carta que Jeremias escreve aos exilados da Babilônia, Deus fala sobre isso, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o olhar de Deus consegue ser um olhar que perpassa o presente e projeta o futuro. Esse é o olhar de Deus. Nós vamos estudar na aula de hoje, na lição de número 10, vamos estudar sobre a restauração de Israel como nação, mas também a restauração espiritual de Israel. Seja, então, muito bem-vindo à nossa Academia de Pregadores. Estamos estudando o 4º trimestre de 2002. Vamos estudar na aula de hoje a lição de número 10. Lição de número 10, dia 4 de dezembro de 2022. O título da nossa lição é A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Okay? Então, nós vamos perceber aqui que Ezequiel profetiza sobre a restauração de Israel como nação. Não nos esqueçamos que Israel está no cativeiro, perdeu a sua terra, perdeu o templo, perdeu tudo. E Ezequiel está profetizando a restauração de Israel. Nós vamos perceber que a leitura bíblica em classe da nossa lição hoje é Ezequiel capítulo 37. E quando Ezequiel é deixado por Deus, a ideia do texto é que Deus pegou Ezequiel, levou em espírito, é claro, não é fisicamente, e Ezequiel diz assim, me deixou no meio do vale. É como se Deus tivesse deixado Ezequiel ali. Ezequiel faz uma observação de tudo que estava acontecendo e Deus faz uma pergunta para ele. Porventura, ó filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel dá uma resposta, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Eu aprendo com isso que quando nós não temos uma resposta, a resposta mais inteligente é dizer, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, é nesse cenário que nós vamos trabalhar hoje aqui, esse cenário de restauração espiritual de Israel, tá ok? O textuário da nossa lição está em Romanos capítulo 11 e versículo 26, que nos diz da seguinte forma, e assim todo Israel será salvo. A outra coisa que a gente precisa entender aqui, quando Paulo fala todo Israel será salvo, é todo Israel remanescente, tá ok? Ao estudar a doutrina da salvação, que é soteriologia, que eu leciono, nós precisamos entender o seguinte, como se dá a salvação hoje? Através da fé em Cristo. Então, o judeu hoje que morre sem crer em Jesus como Senhor e Salvador, ele será salvo? Não. O gentio, qualquer pessoa hoje que morre sem crer em Jesus como Senhor e Salvador, será salvo? Não. Porque tem pessoas que quando lê aqui todo Israel será salvo, acredita que os judeus de todos os tempos serão salvos. E Paulo está falando aqui do judeu remanescente. Então, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso é futuro, isso é escatológico. Paulo está apontando para este futuro. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Restabelecimento espiritual e social. Eu gosto de trabalhar isso aqui, ó. Deus é um Deus de plenitude. E o ser humano é um ser integral. A salvação não promove só o render a Cristo e ser salvo,
não promove na nossa vida só uma salvação espiritual, promove uma reestruturação de todas as áreas da nossa vida. E esta é a nossa verdade prática. A chamada de vida à restauração tem a ver com um restabelecimento espiritual, mas também um restabelecimento social. Eu sempre digo que esse negócio da pessoa dizer, a minha vida espiritual está uma bênção, mas a minha vida social está arrebentada. É claro que Deus permite algumas provas, algumas situações que a gente passa, porém, o evangelho é um evangelho integral. Ele promove uma reestruturação de todas as áreas da nossa vida, uma plenitude. O evangelho é de plenitude. O evangelho proporciona uma satisfação em todas as áreas da nossa vida, tá ok? A palavra-chave da nossa lição é restauração. Restauração, tá ok? Texto da leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje é o famoso e conhecidíssimo. Eu falo que as duas visões, talvez, mais conhecidas do profeta Ezequiel são as visões do capítulo 37 e as visões do capítulo 47. Vale de ossos secos e torrentes de águas purificadoras, que será, o capítulo 47 vai ser o foco da nossa lição de número 12. Lição de número 12. Nós vamos estudar o capítulo 47, ou pelo menos parte do capítulo 47 de Ezequiel. Mas vamos lá, leitura bíblica em classe, capítulo 37, versículos 1 ao versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A ideia do termo original aqui, da língua hebraica, é que o Senhor pegou Ezequiel, colocou ele no meio do vale e deixou ele lá. Esta é a ideia. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí Ezequiel diz assim, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu,
e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor. Esse texto é magnífico, não é? Fala de uma restauração plena, fala de algo que só Deus faz. Deus abre a sepultura, Deus tira da sepultura, Deus faz um vale de ossos secos se tornar num grande exército. Deus faz isto. Então Deus está apontando aqui para uma restauração de Israel como nação, dizendo: eu farei vocês reviverem, vocês sairão das vossas sepulturas, farei vocês retornarem à vossa terra. Mas Deus fala também de uma restauração espiritual. Porei em vós o meu espírito. Perceba, principalmente o versículo 14. E porei em vós o meu espírito. Não é o espírito com a letra minúscula. É um espírito com a letra maiúscula. Mas porei em vós o meu espírito. Versículo 5. Ó, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, que é o espírito humano. Vocês vão ter vida. Mas depois que vocês tiverem vida, farei entrar em vós o Espírito do Senhor. O Senhor está dizendo: vocês serão direcionados pelo meu Espírito. O texto vai deixar claro que Ezequiel profetizou e veio pele, veio tendões, estendeu-se sobre eles, mas não havia neles Espírito. Ezequiel profetiza ao Espírito, não é ao Espírito de Deus que Ezequiel profetiza, é ao Espírito de vida, ao Espírito que dá vida humana. Ezequiel profetiza, ó, em nome do Senhor, né? Porque Deus manda. Ezequiel diz: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então eles se tornam um exército, mas depois de se tornarem um exército, eles ainda precisam de um novo Espírito sobre eles. E que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Eles passam a ser, então, templo, morada do Espírito Santo. Ok? Então, Deus está mostrando aqui que Deus restitui a vida, restitui a terra, restitui bens. Mas é preciso que eles sejam cheios do Espírito Santo. Aí Deus diz: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso. Eu acho esse versículo 14 magnífico. Deus está dizendo: vocês vão saber que eu disse e que eu fiz. Então, aquilo que Deus fala, Deus falou através dos profetas. Então, era voz de homem, mas palavra de Deus. Aí Deus está dizendo: vocês vão saber que eu disse, vocês ouviram a voz dos profetas de vocês, mas fui eu quem estava falando, eu estava dizendo. Então eu disse e eu fiz. É um cumprimento daquilo que só Deus realmente pode fazer. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. Sobre o significado do vale de ossos secos. Primeiro parágrafo, os ossos secos. Nosso comentarista deixa claro que Ezequiel foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos, estavam sequíssimos. Então, Ezequiel faz essa observação. Ele consegue observar como estava a situação. Quando ele diz assim, estavam sequíssimos, é como se ele estivesse dizendo: ó, já era, não tem jeito, morreu, acabou. Não são ossos que estão aqui há pouco tempo. São ossos que estão aqui há muito tempo, estão sequíssimos. Não tem mais jeito. Eu fiz questão de observar aqui, ó, que a visão de Ezequiel, capítulo 37, é uma visão escatológica. Ele está falando de algo que iria se cumprir numa geração próxima àquela geração que estava no cativeiro, o retorno para a terra, mas ele estava falando também de algo escatológico, algo futuro, que ainda vai acontecer na vida de Israel. A Academia de Pregadores tem um recado para você.
Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Israel. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o significado, e o nosso comentarista vai destacar aqui que o próprio Deus fala, estes ossos são toda a casa de Israel. O próprio Deus já dá o significado, então isso aqui não tem muita dificuldade para entender. Ó. E o comentarista nos propõe que o discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base nos versículos 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição do templo de Jerusalém. Ao que tudo indica, ele recebe a notícia da destruição do templo e então Deus mostra para ele que Deus iria restaurar, que Deus iria restabelecer. Duas observações que eu fiz aqui. Primeiro, restauração do cativeiro babilônico aponta para esse momento e a restauração plena de Israel como povo de Deus, como nação de Deus, como uma nação que Deus vai usar para governar o mundo. A expectativa que os próprios discípulos tinham em Atos capítulo 1, por exemplo, é este o tempo em que restaures o reino a Israel. Aí Jesus diz, não vos preocupeis com os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, isso vai acontecer, mas não é agora. E essa visão do Vale de Ossos Secos aponta para esses dois momentos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. As promessas de Deus. Nosso comentarista propõe que a dispersão de Israel entre as nações é identificada com o Vale de Ossos Secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para
aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações. Na diáspora, a visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a restauração espiritual de Israel. Nós vamos perceber que Israel sofreu duas diásporas. O que é a diáspora? Diáspora é dispersão. Dispersão. Israel sofreu duas dispersões. A primeira dela envolve dois momentos, 722 e 605 a.C., e depois a segunda envolve o ano 70 depois de Cristo e anos seguintes. Então, 722 a.C., nós temos o registro do cativeiro assírio. O reino do norte foi levado para a Síria em cativeiro e não voltou do cativeiro, como aconteceu com o reino do sul. Depois, a partir de 605, nós tivemos 3 levas do cativeiro babilônico e eles voltaram. O último regresso foi com Neemias, que terminou a obra do templo, dos muros e a restauração espiritual naquele momento da nação de Israel. E depois, a partir do ano 70, quando o imperador Nero começou a perseguir o povo de Israel, e aí houve a segunda diáspora, a segunda dispersão. Nós sabemos que esse retorno espiritual de Israel, esse retorno, aliás, de Israel como nação, já aconteceu. O povo começou a retornar. No século XVIII começou a ocorrer um movimento, estudando história de Israel a gente aprende isso, chamado de sionismo, que era uma ênfase a Sião, e o povo de Israel começou a voltar, e em 1948, ocorre em 1947 e se consuma em 1948, Israel é declarado como nação. Então, Israel voltou a ser uma nação, esse retorno de Israel como nação já aconteceu e ocorre ainda um retorno do judeu para a sua terra. Mas a restauração de Israel é algo que realmente ainda vai acontecer, e são oráculos proféticos previstos por Ezequiel no capítulo 37. Segundo ponto da lição, sobre a dispersão dos judeus entre as nações, é o que acabamos de falar aqui um pouco, né? A primeira dispersão, a primeira diáspora. Embora o comentarista coloque aqui, que a primeira diáspora começou em 605, quando o rei Nabucodonosor subordinou o povo de Israel. Na verdade, ela não começa em 605. A primeira diáspora começa um pouco antes. O próprio comentarista vai citar isso aqui. Então, o rei Joaquim... deixa eu grifar aqui e a gente lê. O rei... aqui, até 585, até aqui, até esse momento aqui, Então, o rei Joaquim, rei de Judá, ele foi aí subordinado por Nabucodonosor, o rei dos babilônios. Aí o próprio comentarista cita o cativeiro assírio em 722. A gente vai perceber que esse cativeiro assírio ocorre antes do cativeiro babilônico, é claro, está aqui mais de 100 anos antes. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Nós vamos perceber, estudando história de Israel, que com o retorno do cativeiro babilônico, muitos não voltaram. Muitos encontraram na Babilônia, né, um território mais fértil para as suas atividades agrícolas e ficaram por ali. Então, a gente vai perceber que esse retorno do cativeiro babilônico não foi pleno, não foram todos os judeus que voltaram. E aí ocorre depois, como eu disse, a partir do século XVIII, principalmente, vários judeus retornando para a sua terra. Enfim, segundo parágrafo do
segundo ponto, o remanescente de Israel. O nosso comentarista vai nos dizer que o retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão por Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no início do ano de 70, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída na fundação do Estado de Israel. O Estado de Israel é fundado em 27 de novembro de 1947, mas o dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação no Diário Oficial do país, dia em que as tropas britânicas deixaram o país e o primeiro-ministro assumiu, Ben-Gurion, chefe do Estado, assumiu como ministro de Israel, era o primeiro-ministro e assumiu o governo de Israel. Então, aqui nós temos uma plenitude da restauração de Israel como nação. Terceiro ponto, a restauração nacional de Israel. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntam. Esta é a visão da profecia, e essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, né? Esses ossos que se secaram, essa destruição total, é interpretada como esse sofrimento do povo judeu. Terceiro ponto da nossa lição. Então, perceba que no segundo ponto, nós tratamos aqui sobre as duas dispersões dos judeus entre as nações, que foram as dispersões envolvendo 722 a.C. e 605 a.C., quando o povo foi espalhado, é a primeira dispersão, e depois, a partir do ano 70 depois de Cristo, com a ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, não é? Terceiro ponto e último da nossa lição, sobre o milagre do século XXI. Nosso comentarista vai nos tratar no primeiro parágrafo o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua. Israel já foi, se não me falha a memória, Jerusalém já foi destruída 17 vezes e foi reerguida 18 vezes. Então, assim, só um milagre realmente faz com que o povo de Israel continue vivo. E é um povo odiado por algumas nações até hoje, porém é um povo que está vivo. Israel está aí, ó, como disse o nosso comentarista. Ó. Israel está aí. Os ossos secos. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado. E aí, Ezequiel profetiza, nos relatos, Ezequiel está, mas não havia neles espírito. Diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Este Espírito de Deus que vai realmente entrar neles por um ato do próprio Deus. Por um ato do próprio Deus. Há uma promessa de Deus sobre Israel. Israel vai ser restaurado como nação. Um dia, um irmão disse, Israel é um povo queridinho de Deus. Eu falei, e é verdade. E cabe a nós orar por Israel, clamar por Israel, para que Deus restaure totalmente o seu povo. Eles são um povo que tem uma promessa de Deus, é um povo diferenciado entre as demais nações e pronto. E aqueles que oram por Israel serão também abençoados. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. A gente sabe que agora, há acho que 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, o próprio governo americano reconheceu Jerusalém como a capital do mundo. A gente sabe que Jerusalém é a capital religiosa, Tel Aviv, que é a capital política de Israel, mas Jerusalém foi reconhecida pelo governo dos Estados Unidos como a capital do mundo, e a gente sabe que já é um passo na restauração plena de Israel. Então, esse status, né, sobre os governos do mundo trabalham esse status de Jerusalém entre outras nações. Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas,
depois de mais de 18 séculos de dispersão. Pensa, um povo que durante mais de 18 séculos foram dispersos para o mundo, humanamente falando, era para ter sido exterminados, era para sumir do mapa, não existir mais. Mas ainda está, Israel ainda está sob pressão Jerusalém, né? Está sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até o tempo dos gentios se cumprir, como pronunciou o próprio Senhor Jesus. Restauração espiritual de Israel, último ponto da nossa lição. Quando o espírito da graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual de Israel, que será um tempo em que os judeus vão clamar pelo Messias, reconhecer Jesus como Messias e serão plenamente restaurados. É claro que existem aí algumas linhas de pensamentos em relação a isso, né? Nós, pentecostais, geralmente cremos no pré-tribulacionismo e a igreja vai ser arrebatada. Depois disso começa um período de grande tribulação, 3 anos e meio de paz e depois mais 3 anos e meio de uma guerra declarada do anticristo sobre Israel. A gente sabe que este período da grande tribulação será um período de tratamento de Deus com o povo de Israel. Eu falo que o gentio que ficar na grande tribulação é porque é vacilão. O nosso tempo, o tempo dos gentios é hoje. No período da grande tribulação, Deus vai tratar com Israel, vai permitir que Israel seja oprimido pelos povos. Os confederados, né, se levantarão para oprimir Israel, a fim de que Israel clame pelo Messias, e então todo judeu remanescente será salvo. Jesus virá, depois que Israel clamar pelo Messias, eles vão reconhecer Jesus como Messias, a igreja virá juntamente com Jesus, vai vencer o anticristo, as nações que estiverem guerreando junto com o anticristo contra Israel, Jesus vai instaurar o reino milenial, e aí vai se cumprir o que Isaías diz, que de Sião sairá a lei. Jesus se assentará no trono em Jerusalém para governar o mundo inteiro. Israel vai perceber o cumprimento do projeto de Deus e depois virá novos céus e nova terra. Então, existe um plano escatológico de Deus preparado, pré-estabelecido, dentro de um tempo fixado por Deus para restaurar completamente a nação de Israel. E isto vai acontecer. Cabe a nós orar por Israel, clamar por Israel, aguardar este tempo e continuar confiantes no Senhor. É claro que nós aprendemos com todas estas promessas de Deus de restaurar Israel, nós aprendemos que o desejo de Deus é restaurar todo ser humano. A gente já estudou isso aqui durante esse trimestre, que a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos venham ao conhecimento da verdade, e isto é um princípio de Deus para a vida de toda a humanidade. Nós louvamos o nome do Senhor, porque se Ele está dizendo isto para Israel, prometendo a restauração para Israel, há uma promessa de Deus para restaurar também toda a humanidade caída. Em Adão, todos pecaram, e em Cristo existe a possibilidade de restauração para toda a humanidade. Que nós entendamos isso, compreendamos isso, e que os reflexos deste relacionamento com Deus de Israel venham sobre a nossa vida. Assim como nós aprendemos no Antigo Testamento sobre o modus operandi de Deus, eu já disse isso aqui em aulas anteriores, essas promessas de Deus também para Israel são refletidas sobre a nossa vida. Que nós sejamos plenamente restaurados em tudo para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.